palavra, no caderno de Marcos, capítulo 4, verso 26, diz assim: e dizia, o reino de Deus é assim como um homem que lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de dia ou de noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Verso de número 28. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, diga comigo, primeiro a erva. Depois a espiga, diga depois a espiga. E por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe a foice logo, porque está chegada a ceifa. A palavra de Deus, ela sempre nos ensina, ela sempre nos instrui, e toda palavra que você ouve, ela é aplicável à sua vida. A palavra de Deus, meu querido, não é uma teoria distante, não é algo que você não diz assim, como é que eu vou aplicar, não tem jeito, não, pelo contrário. A palavra de Deus, ela é sempre aplicável à nossa vida. Jesus estava falando de reino, Jesus estava falando de governo, Jesus estava falando de domínio. E ele diz assim, o reino de Deus é semelhante ao homem que lançou uma semente, e não sabendo como, não sabe de que forma, mas essa semente, durante o dia ou durante a noite, essa semente começa a crescer, e essa semente se transforma em erva, depois ela se transforma em espiga, e depois ela se torna um grão, ou seja, ela está pronta para dar frutos novamente. Sabe, querido, sabe, minha irmã, entenda uma coisa. A nossa vida é exatamente o que Jesus está falando. A nossa vida é feita de etapas, entenda isso, a sua vida é feita de etapa. Por isso, para sair do estágio de semente, ela precisa ficar algumas coisas para trás, para se tornar uma espiga. Depois, uma espiga precisa deixar algumas coisas para trás, para se tornar um grão cheio, um grão pronto para frutificar. Assim é a sua vida. Você sempre precisa ter a disposição para passar para um próximo nível. Será que o seu coração está preparado? Será que você tem a convicção de que você pode passar para um próximo nível? É necessário que haja uma coisa chamada disposição. Por isso, tanto para plantar, quanto para cuidar daquilo que se plantou, e até mesmo para a colheita, é necessário ou faz-se necessário que haja uma coisa chamada pagamento de um preço. Existe um preço a ser pago. Por quê? Porque a sua vida, querida, a sua vida, amado, a sua vida, minha irmã, ela se faz de estações. A nossa vida é assim. Não é verdade? Nós nascemos, nós crescemos, nós damos frutos, mas chega um momento que não vai ser mais tempo de nem de nascer, nem de crescer, mas de dar frutos. Aquilo que você faz, a vida que você está fazendo, as coisas que você tem feito na sua vida, ela tem, na verdade, estações. Existem momentos que nós estamos plantando, existem momentos que nós estamos cuidando da plantação, mas existe também o momento em que nós haveremos de colher. Preste atenção. O verso número 27 nos ensina, olha aqui, o verso número 7 diz assim, e dormisse e levantasse de dia ou de noite, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Sabe o que está acontecendo? Deus tem nos dado uma ordem, Deus tem nos dado um mandamento em que nós precisamos crescer. Verso 28 diz assim, porque a terra por si mesmo frutifica. A terra, ela por si mesma, ela frutifica. Ou seja, no caderno de Gênesis, capítulo 1, verso 11, diz que existe uma ordem da parte de Deus. Quando Deus fez a terra, Deus já ordenou a terra que toda a semente que fosse lançada sobre a face da terra, essa semente a terra deveria
preparar para que essa semente crescesse. E a terra obedece à ordem da parte de Deus. A terra obedece o mandamento de Deus. Mas existe também um mandamento para a sua vida. O mandamento é que você cresça, é que você multiplique e que você melhore a cada dia. Eu não sei se você está me ouvindo. Em tudo o que você fizer na sua vida, todas as coisas pelas quais você estiver realizando, na verdade, meu querido, na verdade, minha irmã, existe um processo. Por quê? Porque a terra, ela já tem um comando. A terra, Deus já deu uma ordem, que essa terra produzisse, que essa terra trouxesse o crescimento. Talvez você pergunte, mas por que é que a minha vida está estagnada? Por que é que a minha vida, eu não tenho visto os resultados que eu gostaria de ver? Por que é que eu não tenho, até semeei, mas por que é que eu não tenho colhido aquilo que eu semeei? Você já fez essa pergunta? Porque muitos não colhem, porque muitos até semeiam e acabam não colhendo. Ou muitos cuidam da sua plantação e aí no momento de colher, ele vê os gafanhotos chegando e comendo, é verdade? Ou vê a sua colheita indo por água abaixo, aí você pergunta, o que é que está acontecendo? Isso é o desejo do coração de Deus? Eu digo a você que não. O desejo do coração de Deus é que você semeie, que você cuide da semente e que você também tenha uma colheita. Ou seja, o desejo do coração de Deus, entenda isso, é que haja um crescimento na sua vida. E o crescimento se dá através de um processo. Preste atenção. Jesus estava próximo a uma lavoura, próximo a uma plantação, está registrado no caderno de João, capítulo 4, verso 35. Eu quero que você esteja lendo comigo. E Jesus fala para os discípulos: vocês estão olhando para essa colheita? Eu estou falando de João 4, 35. Vocês não estão dizendo que faltam ainda 4 meses para a colheita? Eu vos digo, Jesus diz assim, eu vos digo, levantai os vossos olhos, diga para quem está do seu lado, levante os vossos olhos, porque as terras já estão brancas para a colheita. Sabe o que eu estou dizendo? Preste atenção. Você talvez esteja esperando algo que você diz assim, acho que está muito longe, acho que vai ser ano que vem, daqui 10 anos, daqui tanto tempo. Jesus fala assim, não, os discípulos estavam diante da roça, da lavoura, e Jesus diz assim, vocês estão falando que faltam 4 meses? Jesus fala assim, não faltam 4 meses, eu quero apenas que vocês levantem os seus olhos, ou seja, levante a sua cabeça, tenha ou passem a ter uma visão espiritual das coisas. Passa a enxergar com os olhos da fé. Nós não andamos pela nossa vista, nós andamos pela fé, entenda isso. Jesus diz assim, levante os vossos olhos. Sabe o que Jesus está nos ensinando, queridos? Que nós precisamos ter o discernimento em conhecermos o tempo de Deus para a nossa vida. Querido, você precisa conhecer o tempo de Deus para a sua vida, para que você semeie, para que você cuide da sua semente, mas também para que você tenha colheita. Por isso, querido, nós precisamos entender qual é o tempo de Deus. Como é que nós entendemos qual é o tempo de Deus? Você vai entender qual é o tempo de Deus para a sua vida quando você estiver conectado ao Senhor. Preste atenção. Deus quer que você seja vencedor, Deus quer que você seja vitorioso, mas isso requer que você esteja reconhecendo o tempo de Deus para a sua vida. Pergunte para quem está do seu lado, de que jeito? Como? Por favor, o caderno de Daniel, o capítulo de número 9, verso de número 2.
O profeta Daniel, no capítulo 9, verso número 2, ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. De que forma que ele entendeu? Pelos livros, diga assim comigo, pelos livros, diga assim, pelas escrituras, o número de anos que falou o Senhor a quem? Ao profeta Jeremias. Ei, Deus usa profetas, Deus usa homens, Deus usa mulheres que falam através daquilo que Deus tem. Deus fala, meu querido, Deus nessa noite está falando a você. Deus está dizendo a você. Daniel era um camarada que buscava as escrituras. Daniel queria conhecer a vontade de Deus. Eles estavam vivendo no cativeiro. Eles estavam passando uma situação muito complicada. Talvez você também esteja numa situação dessa. Talvez você esteja no cativeiro das dívidas, no cativeiro da falência, no cativeiro da miséria. Talvez você esteja no cativeiro do pecado, querido. E aí o Senhor diz assim: olha, Daniel, através dos livros, ele buscou do Senhor o que é que Deus tinha falado através do profeta. O caderno de Amós, capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que Deus não revela nada sem antes contar aos seus profetas, aos seus servos. Por isso, quando você vem à casa do Senhor, você vem receber uma palavra, e essa palavra, ela faz a diferença na sua vida. A palavra vai transformar a sua vida. A palavra vai, querido, impulsioná-lo a seguir adiante. Aí diz assim, Daniel diz assim: eu fui buscar do Senhor o que o Senhor tinha falado a Jeremias a respeito das assolações de Jerusalém, que eram 70 anos. Você sabia que o povo de Israel pagou um preço muito caro, porque nem sempre eles entendiam qual era o tempo de Deus. O que é que você precisa saber? Qual é o tempo de Deus? O povo de Israel deveria ter passado 400 anos apenas no Egito. Mas pelo fato deles não discernirem o tempo de Deus, eles ficaram 430 anos. É exatamente como um preso que está numa cela, numa cadeia, e de repente esse preso não sabe qual o tempo da pena dele. E o tempo era de 1 ano. Acontece que ele já está 2 anos preso, porque ele não sabia qual era o tempo da vida dele. Talvez, querido, você pergunte assim: qual é o tempo de Deus para a minha vida? Como é que eu vou saber o tempo de Deus para a minha vida? No verso seguinte, no verso número 3, Daniel diz assim: eu então busquei dos livros, no verso de número 2, para saber a vontade de Deus, e no verso de número 3 ele diz assim: e a partir daí eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para buscar ao Senhor em oração, em jejum e em petições. Preste atenção, você diz assim: o tempo de Deus para a minha vida é hoje, o tempo de Deus para a minha vida é agora. O que é que você faz? Você cruza os seus braços, você se aquieta na sua casa, você entra para o seu quarto e fica parado? Não, você pode até entrar para o seu quarto para dobrar os seus joelhos, para proclamar um jejum e para ativar o tempo profético de Deus para a sua vida. O tempo profético de Deus para a sua vida, querido, se chama hoje, se chama agora. O tempo da vitória para você é hoje, é agora. Talvez você diga assim: mas como? De que jeito? Será que Deus vai fazer, não é um ano que vem, não é daqui tanto? Não. Quando Jesus estava pregado naquela cruz, Jesus disse uma palavra, ele disse assim: está consumado, está feito. O que Jesus tinha que fazer por você, ele já fez. Querido, se se você quer assim, Deus restaure meu casamento, Jesus já restaurou o seu casamento. Se é o emprego que você está precisando, Jesus já te deu o emprego. O que é que você precisa fazer?
você precisa tomar posse daquilo que Deus já fez por você. Eu não sei se você está me ouvindo. Você precisa se apropriar, dizer assim: se Jesus já pagou por mim um preço, então eu tomo posse. Meu querido, mas como é que eu venço? Como é que nós vamos vencer essa batalha? Como é que nós vamos superar essa resistência? Porque existe uma resistência no reino espiritual, existe uma barreira. Como é que nós superamos? Quando nós oramos, quando nós buscamos, diz a palavra, quando nós clamamos pelo Senhor. Então o que é que nos resta? Nos resta dobrar os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor para que haja mudança, para que haja restauração, para que o tempo profético de Deus seja ativado sobre a sua vida. Entenda isso, por favor. Aconteceu com um homem chamado Neemias. Neemias ficou sabendo que a sua cidade estava assolada. Ele teve uma notícia de que a sua cidade estava com os muros destruídos, os muros, os portões estavam queimados. Imagine você uma cidade, os muros da cidade e os portões queimados. Os portões, meu querido, é exatamente o lugar de defesa. Se os portões estiverem queimados, o inimigo entra. Se os portões estiverem destruídos, os inimigos vão invadir. Isso é lá na sua casa, isso é na sua vida pessoal, é na sua vida financeira. Se os portões foram derrubados, foram queimados, então é tempo de reconstruir. Por quê? Porque esse também nós estamos vivendo um tempo de restituição. E quando nós restituímos os muros caídos, quando nós restituímos os altares que foram derrubados, então chega um tempo que a gente diz assim: olha, eu preciso refazer algumas coisas, tem algumas coisas que precisam serem refeitas. Eu digo, querido, quando a gente olha para a nossa nação, quando a gente olha para a nossa cidade, quando a gente olha para a nossa região, a gente chega à conclusão de que existem muros a serem reconstituídos. Existem muros a serem reedificados. E o que é que Deus quer? Deus está levantando, eu quero que você me ouça, Deus está levantando uma geração de pessoas justas. Será que você está me ouvindo? Deus está levantando uma geração de pessoas que sejam corretas, de pessoas, apesar de um mundo onde a desonestidade virou moda, Deus está levantando homens e mulheres que sejam corretos, honestos, éticos. Deus está levantando, Deus está contando, sabe com quem? Deus conta com cada um de nós, para que possamos erguer novamente os altares, que possamos levantar novamente os altares. Eu quero que você entenda, querido, que um homem igual ao Daniel, vivendo em uma nação onde eles estavam vivendo uma situação de cativeiro, eu quero que você saiba que Deus não te fez para viver no cativeiro. Agora, dê uma olhada para a sua vida. Será que você tem vivido uma situação de cativeiro? Será que você tem vivido uma situação complicada? Será que você tem vivido essa situação, né, que precisa abrir as Escrituras? E nós precisamos abrir as Escrituras, porque existem muros caídos. O que Daniel fez? Daniel ativou o seu tempo. Se você não reconhecer o tempo de plantar, o tempo de cuidar daquilo que você plantou e o tempo de colher, certamente você vai acabar perdendo. É como alguém que colhe uma fruta, colhe uma manga antes dela estar madura. Ou se não, deixa a manga cair do pé. Aí não tem jeito mais, apodreceu. Por quê? Porque existe um tempo para cada coisa. Preste atenção, querido. O povo de Israel perdeu a grande oportunidade. Sabe qual a oportunidade? De reconhecer a vinda de Jesus. Eu quero que você reconheça que esse é o momento que Jesus está à porta,
que Jesus está batendo, que Jesus quer entrar no seu coração. Será que você está me ouvindo? Esse é o tempo de você plantar, mas esse também é o tempo de você cuidar da plantação, e esse também é o tempo de você colher. O Salmo 126, verso 5, diz assim: os que semeiam com lágrima, diz assim, os que semeiam com lágrima, colherão com alegria. Talvez você esteja semeando com lágrima, talvez você esteja começando uma parte da sua vida, um momento da sua vida, que você esteja chorando, que você esteja clamando. A palavra diz assim: continue semeando, porque certamente você vai colher com alegria. E no verso 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando, não é parado, diz aqui a palavra, é andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não desista de continuar semeando, não desista de continuar cuidando da sua plantação, não desista, porque existe uma promessa da parte de Deus, que sem dúvida você voltará alegre, cantando, trazendo os seus feixes. Eu quero ministrar sobre a sua vida essa palavra profética. Talvez você esteja chorando, vivendo o momento mais difícil da sua vida, mas você vai vencer em todas as situações, reconhecendo aquilo que Deus está nos ensinando através da palavra dele. Será que você pode se alegrar? Será que você pode abrir o seu coração e dizer assim: olha, Deus está fazendo comigo, o momento está difícil, mas eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar esse homem, essa mulher, que tem, ó Deus querido, passado por momentos difíceis, tem passado por situações complicadas. Meu Deus, tome essa vida em tuas mãos. Pai, eu sei que o Senhor é o Deus que sempre nos ensina, e nesse dia de hoje, o Senhor nos ensinou, o Senhor tem ministrado as nossas vidas, que a tua palavra, que foi ministrada nesse dia de hoje, possa ser essa semente preciosa, e essa semente possa nascer e dar frutos, e possa haver uma grande colheita. Por isso eu ministro sobre a sua vida um tempo de semeadura, um tempo de cuidados, mas também um tempo de colheita. Erga suas mãos aos céus e diga assim: esse é um tempo de colheita para a minha vida. Diga assim: esse é um tempo de grande colheita, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia.